Estou ao lado do professor Marcelo Assunção para conversarmos sobre terremotos. Porém, hoje nós vamos focar especialmente em um terremoto acontecido há 100 anos. E para rememorar esse tremor de terra, nada melhor do que estar na área epicentral, certo, desse sismo, que é a cidade de Espírito Santo do Pinhal. O professor Marcelo, o qual passarei a chamar de Marcelo, pois conhecemos há décadas, trabalhamos juntos. Para quem não o conhece, ele é doutor em sismologia, professor da Universidade de São Paulo e ele trabalhou em diferentes áreas da sismologia no Brasil, inclusive também com tremores sul-americanos. Para simplificar a apresentação do Marcelo, eu diria que ele é autor de cerca de uma centena de artigos científicos, principalmente em revistas internacionais, sobre variados temas de sismologia. De modo que nós temos assunto para falar sobre muito tempo. Marcelo, muito obrigado por conceder essa entrevista para mim. Nós falaremos sobre esse evento, mas você tem liberdade de passear por outras áreas da sismologia, né? Hoje é 27 de janeiro de 2022 e completam 100 anos da ocorrência desse sismo. Nós poderíamos conversar a conversa, talvez você fazendo um resumo do que foi esse tremor centenário. Sim. Obrigado, Veloso. Esse tremor que ocorreu há 100 anos atrás, nessa região aqui de Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, e foi sentido em metade do estado de São Paulo, boa parte do sul de Minas e até o Rio de Janeiro, foi o tremor mais importante que ocorreu na região sudeste do Brasil. Embora seja um evento raro, é um evento que demonstra que o Brasil não está totalmente livre de tremores de terra. Marcelo, a gente está falando de um sismo de 100 anos, certo? Acontecido em 1922. Como é que a gente tem tanta informação sobre esse evento? Então, nesse caso, toda a informação que a gente tem para estudar esse tremor vem principalmente de relatos das pessoas e das notícias de jornais da época. Felizmente, o estado de São Paulo tinha muitos jornais em muitas cidades do interior e há descrições bem detalhadas de como que as pessoas sentiram. E a intensidade com que o tremor foi sentido em cada local permite a gente estudar o epicentro do terremoto, permite estimar a magnitude do evento e até mesmo estimar aproximadamente a profundidade em que ocorreu o tremor. Tá certo. Então, quer dizer, a gente se baseou em muitas informações históricas, né, que a gente chama, mas a gente tem de lembrar também que naquela época, lá em São Paulo, existia o observatório meteorológico e, surpreendentemente, na hora do tremor, esse aparelho, um barógrafo, ele mexeu e ficou assinalado o momento da ocorrência desse sismo, né? E depois o Observatório Nacional, que tinha equipamento sismógrafo, também registrou esse sismo. Mas você, estudando com mais detalhe esse evento, descobriu um caminho, por exemplo, para calcular a magnitude desse sismo. Conta pra gente como você fez isso, Marcelo. Naquela época já existia um sismógrafo no Rio de Janeiro. E graças aos técnicos que operavam o sismógrafo e aos professores da época, no boletim informativo da Estação Sismográfica do Rio de Janeiro, além de eles anotarem o instante em que chegaram as ondas sísmicas, eles anotaram também a amplitude do movimento do sismograma. E essa amplitude do sismograma, na estação do Rio de Janeiro,
é que pode ser usada para estimar a magnitude Richter do evento. Marcelo, outra coisa interessante é o seguinte, esse terremoto atingiu magnitude 5.1, que a gente considera uma magnitude moderada. E aqui, pelos relatos, né, contidos nos jornais, não houve assim danos expressivos, né? No entanto, nós temos terremotos brasileiros com essa magnitude, com esse tamanho, que ocasionou danos sérios, né, em cidades. Você poderia explicar como um terremoto da mesma magnitude, né, do mesmo tamanho, pode produzir danos em um local e no outro danos menores? O que faz essa diferença? Isso. Quando ocorre um tremor de terra, o foco do tremor está a alguns quilômetros de profundidade. Os efeitos que a gente observa na superfície dependem de dois fatores. O primeiro são as condições do solo na superfície. Em regiões em que o solo é mais brando, existe uma camada bem espessa de sedimentos, essas características amplificam as vibrações do terremoto. Então, em outros casos no Brasil de terremotos com a mesma magnitude, em locais com bastante sedimentos, as vibrações foram maiores e causaram danos maiores do que os observados aqui em Pinhal. A região de Pinhal é uma região muito montanhosa e não é uma característica de ter camadas espessas de sedimento. Isso pode, então, explicar por que aqui as vibrações não tiveram uma amplificação muito grande. O outro fator é a profundidade do foco do tremor. Possivelmente, o sismo de Pinhal de 100 anos atrás teve um foco mais profundo, talvez 20 quilômetros ou dessa ordem, de maneira que as vibrações, ao chegarem na superfície, já estão mais atenuadas. Ok. Outra curiosidade, né, que vem à minha mente é o seguinte: há muitos anos atrás, quando a gente estudava os tremores de terra brasileiros, nós conseguimos determinar alguns parâmetros principais dos eventos. Claro, o tempo passou, a sismologia desenvolveu e hoje o que eu vejo é que se consegue certas informações que propiciam entender melhor por que os terremotos acontecem no Brasil, né? Hoje vocês fazem estudos e enxergam que existe a 200 quilômetros de profundidade, entendeu? Então essas estruturas profundas, o que elas podem ajudar a compreender essa sismicidade brasileira? Hoje a gente sabe que nenhuma região do mundo está totalmente livre de tremores de terra. Então, pequenos tremores de terra podem ocorrer no Brasil, em qualquer lugar, e eles ocorrem devido às grandes pressões geológicas a que a crosta está submetida. Essas pressões são as mesmas que ocorrem em regiões de borda de placa. No entanto, algumas regiões do Brasil têm mais tremores do que outras. Essa região de Pinhal, por exemplo, ela faz parte de uma zona sísmica que vai desde Pinhal, passa por Poços de Caldas, Passos em Minas Gerais e vai até Araxá. Então, hoje a gente está tentando entender por que essa região, no limite entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, o que causa maior incidência de tremores nessa região. Uma hipótese é que essa região da placa sul-americana, ela é mais fina. Então esse afinamento da placa sul-americana, exatamente nessa região, faz com que essas tensões geológicas sejam amplificadas e aumentam então as tensões geológicas próximas à superfície. Marcelo, nós estamos caminhando aqui no que era a antiga estação ferroviária de Pinhal, né? E aconteceu um fato interessante aqui, provavelmente, né? Porque os jornais de fora relatam que a cidade acordou com tremor, o que é compreensível, mas diz que muitas pessoas no dia seguinte tomaram os primeiros trens e
e foram embora da cidade com medo do tremor, de acontecer outro, né? No entanto, um jornal local diz que não foi bem assim, entende? Que não houve muita gente correndo, fugindo da cidade, né? Então existe essa controvérsia. Qual é a sua opinião sobre isso? Quando a gente pesquisa informações em jornais antigos, é preciso ter muito cuidado para verificar se as informações estão consistentes e se não houve, por exemplo, um certo exagero, um certo sensacionalismo dos jornalistas da época para melhorar, digamos assim, e tornar mais interessantes as notícias. Vender mais o jornal. Vender mais jornal, isso. Coisa que também ocorre ainda hoje, né? Não é só nos jornais antigos, né? Então, essa informação de que muita gente da cidade correu para a estação de trem para tentar fugir da cidade, a mim me parece um pouco exagerado, né? Isso já ocorreu em outros eventos no Brasil, em João Câmara, por exemplo. A população realmente queria sair da cidade, mas era uma situação bem diferente, porque em João Câmara, no Rio Grande do Norte, os tremores estavam ocorrendo durante vários dias, várias semanas, e eram vários tremores. Então isso, pouco a pouco, a população vai ficando muito nervosa e realmente lá a população tentou fugir da cidade. Aqui em Pinhal foi apenas um único evento relativamente forte, mas foi rápido e passou. Então, eu acho que dificilmente as pessoas iriam fugir da cidade por causa desse único tranco que ocorreu. Possivelmente houve um certo exagero dos jornalistas, baseados às vezes em comentários de outros colegas ou de outras pessoas, sem terem verificado a fonte. Sabe, Marcelo, concordo com o que disse, porém tenho algo a acrescentar. Lembro de situações onde a mídia e governantes procuraram minimizar os efeitos ruins dos terremotos, não apenas para acalmar as pessoas, como preservar suas cidades de relatos negativos que pudessem retardar ou dificultar o seu próprio progresso. Claro, tal procedimento é incomum, é uma exceção, mas já aconteceu. Marcelo, conversando contigo, relembrando essas coisas do passado, inclusive de instrumentos antigos, de sismógrafos antigos, eu me lembrei da figura do Emil Wiechert, que foi um sismógrafo alemão importante que viveu no final do século XIX e no início do século XX, e ele se notabilizou por construir instrumentos que levavam o seu nome, né? Que eram verdadeiras obras de arte, né? Instrumentos, por exemplo, um pêndulo que tinha uma massa de 17 toneladas, e esse instrumento ainda funciona hoje. Eu já vi isso no México, na Espanha, né? E é interessante porque ele trabalhava em Göttingen, né, na Alemanha, e numa estação que tem uma escavação, na entrada dela tem uma frase em alemão, que eu não lembro agora como é que é, mas diz o seguinte, em palavras gerais: as ondas sísmicas trazem informação de bastante longe, certo? Por exemplo, do interior da Terra, e nós temos de interpretá-las corretamente, né? Então tem de estudar isso. Que mensagem você tem para os jovens sismólogos brasileiros, certo? Com a tua experiência, né, com a tua vivência da sismologia brasileira? Que mensagem você pode dar para eles, para incentivá-los, né, talvez a seguir essa carreira de sismólogo? Eu teria duas mensagens. Para os que estão trabalhando em sismologia, a primeira é que muitos dos dados que a gente tem hoje não podem ser interpretados com o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Mas como a ciência evolui, muitos dos dados que a gente tem hoje, que a gente coleta hoje, poderão ser interpretados daqui a algumas décadas. Isso ocorreu, por exemplo, com esse tremor de 1922. Na época,
os registros da Estação Sismográfica do Rio de Janeiro não foram interpretadas de maneira suficiente para se determinar a magnitude. Os relatos de jornais que estavam todos disponíveis na época, mas também nenhum sismólogo interpretou suficientemente ou usou de maneira eficiente as informações que eram disponíveis. Então, a mensagem é que a gente tem que preservar toda a informação que a gente coleta hoje, porque tem muita informação importante escondida nos nossos dados de hoje e que poderão revelar muitas coisas no futuro. Então, a preservação dos dados que a gente coleta hoje é fundamental. Assim como se preserva documentos históricos, a gente precisa preservar também os dados sismológicos. E uma outra recomendação é que os sismólogos, assim como qualquer geocientista, estuda a Terra. E a Terra é um sistema muito complexo, cheio de conexões e que a gente precisa ter uma visão mais ampla. Então, o sismólogo não pode ficar restrito unicamente aos sismogramas. Ele tem que ter uma visão mais ampla da geologia, das geociências, porque às vezes há correlações entre feições que são aparentemente desconexas, mas que tem uma relação entre elas. Um exemplo é esse tremor de Pinhal. Então, o tremor de Pinhal de 1922, hoje a gente acredita que ele está relacionado a um afinamento da placa sul-americana. E uma manifestação desse afinamento é o vulcão que existiu em Poços de Caldas há 60 milhões de anos atrás. Então, hoje a gente pode relacionar um terremoto que ocorreu há 100 anos com um vulcão que ocorreu há 60 milhões de anos numa cidade perto aqui de Pinhal. Isso é espetacular, porque eu me lembro que no início a explicação que se dava para os tremores de terra era acomodação de terra, lembra disso, né? Sempre se escrevia acomodação de terra, né? Que não deixa de ser verdade, mas é uma resposta muito limitada. Então hoje, você buscando essa relação com a geologia, entende, com a tectônica, né? Você descobre coisas interessantes. Então é muito interessante essa tua colocação. O termo acomodação de terra foi muito usado por sismólogos brasileiros em décadas atrás, né, por geólogos também. E qualquer tremor de terra não deixa de ser uma acomodação, no sentido de que você tem essas pressões geológicas muito grandes e quando ocorre o tremor, isso é um alívio momentâneo dessas pressões geológicas. Então não deixa de ser uma acomodação. Mas a palavra acomodação de terra, ela dá uma ideia equivocada, no sentido de que as coisas se acomodaram e não vai tremer de novo, o que não é verdade. Exatamente. Quer dizer, você pode ter uma acomodação momentânea, mas daqui a 10 anos, a 100 anos, pode ter novos tremores. A energia que existe para gerar um terremoto, ela não vai embora toda com aquele terremoto, né? Fica acumulado alguma coisa e ela vai crescendo e um dia dispara novamente. Exatamente. Marcelo, então, eu fiquei muito contente, chegamos ao final dessa nossa conversa, muito útil, um conteúdo muito importante. Então, eu quero dar até logo para você e esperar uma nova oportunidade para falarmos sobre outro evento brasileiro importante, ou quem sabe, algum evento importante que ainda vai acontecer. Quem sabe.